Fala rapaziada, beleza? JC na área. Seguinte, vamos trocar uma ideia sobre o dilema chamado Xbox Game Pass, hein? Partiu. Lembrando, rapaziada, que se você quiser ajudar o canal, você pode compartilhar, comentar, curtir, hypar, mandar um valeu e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Quem sabe a sua pergunta aí vira um conteúdo para o nosso canal, um conteúdo de vídeo. E se você quer comprar um joguinho, renovar o seu Game Pass, Play Now Very Hard Games, link na descrição, loja de confiança, pode confiar comprando lá, seja do canal, um pedacinho do que você compra lá, aí pinga para nós. Virou, mexeu, volta e meia, o assunto sobre o Xbox Game Pass, ele volta, né? E geralmente são as mesmas discussões. O Xbox Game Pass é lucrativo, o Xbox Game Pass prejudica ou não prejudica a indústria. Sempre esses questionamentos. Lógico, a Microsoft com muita frequência ela retorna, né, algumas informações, falando que o Xbox sim é lucrativo, que o Xbox sim é sustentável, que o Xbox ajuda muitos pequenos desenvolvedores, muitos projetos encontram novas audiências no Xbox, ara. Mas a gente sabe que, né, quando é a empresa que fala, sempre tem esses, e quando principalmente é o Xbox, né, que fala, sempre tem esse pé atrás. Eu acho que o primeiro ponto nessa discussão toda, né, e a gente sabe que essa discussão ela foi meio que reaquecida nos últimos dias, né, na última semana, com uma declaração de um ex-desenvolvedor da Arcane, que falou que o Xbox não era sustentável e que ele era sustentado na real pelo dinheiro infinito da Microsoft, e depois um jornalista, eu acho que é o Christopher Dream, eu acho que esse é o nome dele, ele fez uma declaração no X que gerou muita confusão e tal, depois ele voltou atrás da declaração dele, mas a declaração dele, ele basicamente dizia que a Microsoft não contava os custos de desenvolvimento de seus jogos first party dentro do Game Pass, e que isso é que fazia o Game Pass ser lucrativo. Então o Game Pass só é lucrativo, só é sustentável se a MS não contar os custos de desenvolvimento de seus jogos first party. Acho que o primeiro ponto disso tudo é o seguinte: do ponto de vista do consumidor, é irrelevante se o Xbox Game Pass é sustentável ou se ele não é sustentável, se ele prejudica ou se ele não prejudica a indústria, do ponto de vista do consumidor. Por quê? Porque se o Xbox for insustentável, você vai dizer assim, se ele é insustentável, uma hora ele vai acabar? Sim, e se uma hora ele for acabar, é você que vai fazer ele continuar? É você que vai manter o Xbox, o Game Pass vivo? Não é, entende? Então, tipo assim, se o Xbox ele é Game Pass, ele é insustentável, não é você que vai fazer ele ser sustentável. Se ele for morrer, não é você que vai impedir ele de morrer. E se ele morrer, sejamos sinceros, né? As pessoas superam a morte de familiares, de parentes, de mãe, de pai, de filho, não vai superar a morte de um serviço? Então, a grande questão é o seguinte: o consumidor em si não tem gerência nenhuma sobre isso. Não é você que vai fazer o Game Pass ser mais sustentável, não é você que vai fazer o Game Pass ser mais lucrativo ou coisa do tipo, não é você. Então, essa preocupação é uma preocupação que ela mais gera ansiedade do que alguma coisa, porque o cara não tem controle sobre aquilo ali. Então, é um tipo de coisa que para o consumidor é irrelevante no sentido de que ele não tem controle sobre aquilo. Então, independente de qual seja a situação, você não vai interferir nisso de forma alguma. Se o Game Pass ele é também prejudicial para a indústria, cabe à indústria se posicionar contra o Game Pass. E não é gente, porque você não vai conseguir fazer nada. Se o Game Pass ele é insustentável, qual vai ser a sua atitude? Você vai deixar, se ele não faz bem para a indústria no caso, né? Você vai fazer o quê? Você vai deixar de assinar o Game Pass porque supostamente ele não faz bem para a indústria. Então isso é uma discussão que para o consumidor ela só tem o valor de curiosidade. Se você é curioso sobre o assunto, quer entender um pouco mais, quer ter uma visão sobre essa situação, mas não impacta de forma que você consiga realmente interferir nisso de alguma maneira, certo? É uma discussão que, ao meu ponto de vista, para o consumidor, cabe ele consumir, aproveitar enquanto existir, e se alguma deixar de existir, fazer o quê? Não é ele que vai mudar esse cenário, não é você que vai mudar esse cenário, por mais que venha com um discurso positivista, não adianta, você não vai mudar esse cenário ele vai acontecer, independente do que você pensa, independente do que você faz, independente do que você acha. Tirando esse cenário do usuário de cena, vamos abordar agora o assunto em si, né? Considerando sempre o seguinte: os meus comentários aqui sobre mercado, sobre o que eu penso de como as coisas funcionam do âmbito de indústria, é a questão de curiosidade, porque naturalmente, como eu falei, nós não temos gerência nenhuma sobre isso, nós não controlamos nem nada que acontece nesse cenário de negócios e tal, mas a gente comenta a nível de curiosidade, tá? A primeira coisa que rolou, a gente vai citar, é a questão do Christopher Dream, né? Comentou lá que a Microsoft não coloca os jogos dela, não contabiliza os jogos dela dentro dos custos lá do Game Pass, e por isso o Game Pass é lucrativo e tal. Depois o Christopher Dream veio, voltou atrás de sair, disse que o Game Pass é lucrativo sim,
etc, etc. O que eu acho curioso aqui, a gente poderia discutir aqui, tá, sobre como funciona a estrutura de contábil dessas empresas e por que essas expectativas que as pessoas criam em cima de como a contabilidade do Game Pass acontece está errada. Então as pessoas acham que um produto, um jogo, que ele leva 5 anos para ser desenvolvido e que ele tem uma janela de faturamento aí de 2 a 3 anos, ele tem que ser contabilizado todo de uma vez em um serviço. Isso não faz sentido, tá? Então essa expectativa, ela está errada, do cara achar que o jogo foi os parâmetros só vai entrar todo no serviço, sendo que é um projeto ao longo de 5 anos de desenvolvimento e mais 2, 3 anos de faturamento. Então, não é assim que funciona. Um segundo erro é essas pessoas acharem que o Game Pass tem que bancar todos esses custos, que eu já falei aqui, já falei em outros locais que eu participo, como lá no Duff, já citei isso lá no Marginal e tal. O Game Pass, ele é apenas uma forma de se fazer dinheiro com o jogo. Então, naturalmente, o jogo ele tem as microtransações, ele tem um acesso antecipado, ele tem a sua venda unitária em diversas plataformas, como o próprio Xbox, PC, PlayStation, né? Muitos jogos também estão no PlayStation. Então, não faz sentido que o Game Pass banque toda essa festa, o Game Pass seja o responsável por custear todo o jogo. Então, não faz sentido essa expectativa, certo? Beleza, mas o fato é o seguinte: cabe ao jornalista questionar. É o trabalho do jornalismo questionar algo e trazer essa informação para o público, certo? Como eu disse, apesar de eu achar que isso tem pouco impacto na sua vida, porque você não tem gestão nenhuma sobre isso, você não consegue influenciar nada disso, cabe ao jornalista questionar essas questões, né, e trazer esses questionamentos, como o Christopher Drink questionou a Microsoft e tal. Só que o grande problema que aconteceu nisso aí é o seguinte, é que esse questionamento, ele envolve uma informação técnica, que é como funciona a porra da contabilidade de uma empresa, principalmente uma empresa grande como a Microsoft. A Microsoft cometeu o erro de passar uma informação técnica. Então, o Christopher Drink fez uma pergunta técnica, a Microsoft cometeu o erro de passar uma informação que ela é técnica, e o Christopher Drink, por sua vez, cometeu outro erro, que é o erro de não consultar um especialista da área para dar um parecer sobre aquela informação, que é o que se faz. Se você faz uma matéria sobre uma cirurgia, ou sobre uma cirurgia que supostamente foi mal sucedida, etc e tal, feito pelo médico X, você consulta um outro cirurgião Y, um especialista da área, para que ele possa dar o parecer dele se aquele tipo de erro é comum, se aquele tipo de erro é frequente, tal. Por quê? Porque o jornalista não tem esse conhecimento técnico. Então, como o jornalista não tem esse conhecimento técnico, ele não pode buscar uma informação e ele dar o parecer sobre aquilo. Ah, então isso quer dizer que o Game Pass não é lucrativo. Não, ele não tem como fazer isso. Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento técnico. Ele não é contador. Ele não entende contabilidade. Então, se ele perguntou uma informação, que é informação contábil, ele recebe essa informação contábil, como sempre aconteceu no jornalismo sério, ele busca alguém que é especialista na área, um contador, alguém formado, um professor de pós-graduação, uma coisa do tipo, e esse cara vai dar o parecer dele. Não, esse tipo de prática que eles informaram é uma prática comum, esse tipo de prática não é uma prática comum, ele vai dar o parecer dele. Entendeu? Então a questão é a seguinte: foi feita uma pergunta que está dentro de um campo técnico, foi dada uma informação técnica e os caras fizeram a sua própria interpretação sem ter o menor conhecimento do assunto, quando na realidade eles deveriam fazer o quê? Levar essa informação para um especialista, dar o seu parecer e trazer o parecer, segundo o professor da USP, como geralmente acontece, né, em jornal, né? Esse tipo de prática contábil é assim, assim, assim. Então, mas não é isso que faz. Então as pessoas criam essa ânsia de tentar mostrar que o Game Pass ele não é lucrativo, ele não é sustentável, essa coisa toda, os caras até chegam a sugestionar que a MS, que a Microsoft, ela está cometendo crime contábil, ela está cometendo fraude contábil. Porque supostamente, segundo a interpretação deles daquela informação que foi passada, a MS deveria contabilizar uma informação dentro dos custos de Game Pass e ela não contabiliza para fazer o Game Pass parecer lucrativo. Então os caras, sem saber, sem ter noção do que eles estão falando, eles insinuaram que a MS, a segunda, nesse momento, né, que eu estou gravando o vídeo, a segunda maior empresa do mundo, ela comete fraude contábil, que dependendo do contexto pode se tornar fraude fiscal. Então, tipo assim, então os caras, na ânsia deles de colocar em xeque a lucratividade do Game Pass, ou a rentabilidade do Game Pass, ou o Game Pass sustentável, eles chegam a apontar que a MS supostamente estava cometendo um crime contábil, que dependendo do contexto pode se considerar um crime fiscal. Então, assim, é uma coisa de louco, né? É um trabalho porco de jornalista, e todos os jornalistas vão no mesmo caminho.
Todo mundo é Flow Games, é Combo Infinito, todo mundo, entendeu? Quando na verdade o que o cara deveria fazer? Ele deveria pegar essa informação, que é informação técnica, ele não domina, que ele não tem conhecimento, e trazer alguém que é especialista, consultar alguém que é especialista para dar o parecer dele sobre aquela informação. Para que quando eles possam, na matéria deles, no artigo deles, no vídeo deles, trazer aquele parecer, porque ele não tem esse conhecimento para interpretar essa informação. Você tá entendendo? Não tem. Então, no frigir dos ovos, o que é importante entender? Que a Microsoft, ela é uma empresa, né, com valor de mercado chega atualmente acho que 3 trilhões e alguma coisa. Ela é acompanhada de perto por diversas empresas que fazem auditoria, empresas independentes, que naturalmente são contratadas pelo board da empresa, são contratadas por investidores e etc. Ela tem a SEC em cima dela, que é um órgão lá dos Estados Unidos que acompanha essas empresas para cuidar que não tenha fraude, que não tenha manipulação do mercado, esse tipo de coisa, certo? E a Microsoft também é uma empresa que lucra mais de 20 bilhões por trimestre. No último trimestre, ela fez quase 70 bilhões de faturamento e fez mais de 20 bilhões de lucro. Como que uma empresa... Então, assim, é uma coisa lógica. Por que uma empresa dessa ela iria mentir ou manipular qualquer coisa? Ela não precisa, cara. Ela tem um lucro de mais de 20 bilhões por trimestre, pô. Ela não precisa mexer na contabilidade dela, tá ligado? Ela não precisa manipular nada, sacou? E outra coisa, ela é acompanhada de perto. Então, eu acho que o questionamento ele é válido. A cobrança ele é válida, porque o trabalho do jornalista é buscar informação e trazer ela. Só que a partir do momento, novamente, o erro está nisso. A partir do momento que você se depara com uma informação que ela é técnica, que não cabe ao jornalista interpretar uma informação técnica. Não é trabalho dele. O trabalho dele é pegar essa informação e levar um especialista para que esse especialista dê o seu parecer e o jornalista vai registrar na sua matéria, no seu artigo, no seu vídeo, o parecer daquele especialista sobre aquele assunto. É assim que funciona, porque senão fudeu. Se todo jornalista vai perguntar qualquer assunto e ele dá a opinião dele, tipo, ele foi fazer uma pesquisa, uma reportagem sobre alguma cirurgia específica. Aí ele não é médico, nunca fez porra nenhuma, não entende nada, e ele vai dar a opinião dele se a cirurgia tá certa ou tá errada, não faz sentido, porra. Então isso é o que define um blogueiro de um jornalista. O cara o papel dele é trazer a informação. Identificou um conteúdo que é técnico, ele busca alguém que é especialista para dar o seu parecer, certo? Então assim, eu acho isso que esse é o grande erro e essa é a grande idiotice dessa coisa toda de questionar o Xbox Game Pass. Para finalizar, eu não faço sentido o questionamento se o Xbox Game Pass ele é lucrativo, se ele é sustentável ou não, dado visto a quantidade de tempo que ele está aí no mercado, mais de 8 anos, e se contar que é um produto que ele vive melhorando a sua qualidade. Game Pass ele melhora a sua qualidade ano a ano. A gente vê esse ano o estouro que esse ano o Game Pass está em termos de entregar conteúdo em volume e conteúdo de qualidade, e isso é indiscutível, não faz nem sentido eu discorrer sobre isso aqui, certo? Se eu fosse questionar a rentabilidade, a lucratividade ou a sustentabilidade de um sistema de serviço, eu questionaria a PlayStation Plus. Porque a PlayStation Plus, ela vive aumentando o preço e a qualidade é uma merda. Isso quem diz é o usuário de PlayStation. São os fãs de PlayStation que ficam aí fazendo vídeos e vídeos todo dia reclamando da PlayStation Plus. A cada nova leva de PlayStation Plus que sai, é gente pra caramba chorando na internet, gente pra caramba fazendo vídeo reclamando. E a gente vê que a PlayStation não para de aumentar os preços e na última apresentação de negócio, eles disseram que possivelmente vão aumentar mais o preço. Então, um serviço que ele não melhora a qualidade e que ele vive aumentando o preço, esse sim eu questiono se ele realmente é sustentável. Porque, pô, como que ele pode ser sustentável se a empresa não para de aumentar o preço e não melhora a qualidade do serviço, certo? Então essa é a parada, esse é o papo, essa é a minha ideia, comenta aí, compartilha, diz o que você pensa, se puder ajudar o canal. É nóis, amigo, até a próxima e valeu!